Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Casa de Paz, de Luz, de Amor e de Energia. Que as bênçãos de Jesus continuem sobre cada um de nós. E vamos estender as mãos ao alto, agradecendo a Deus a oportunidade desse encontro. Que possamos todos nós sairmos daqui exatamente como os levitivos que viemos buscar, dentro da nossa necessidade e principalmente do nosso merecimento. Agradecemos a presença de Jesus que está entre nós, porque assim Ele o disse, quando nos reunirmos em seu nome, Ele com certeza lá estará. E vamos agradecendo a Jesus todo o seu exemplo de vida, o seu ensinamento e a reencarnação, através da qual Ele nos deixou o maior legado da humanidade, que é um exemplo de vida. Um exemplo de vida de um espírito absolutamente elevado, feliz, divino, que reencarnou para nos dar as bases necessárias e suficientes para a nossa evolução moral. Quando Jesus encarnado estava, era muito útil, era muito prazeroso, como é até hoje. Porém, a figura material de Jesus dava uma tremenda tranquilidade àqueles que o seguiam. É só a gente imaginar como seria maravilhoso se hoje a gente pudesse ir para casa e telefonar para Jesus. Se fosse um encontro em algum lugar com Jesus. Se diante das nossas dificuldades, das nossas dores, a gente pudesse ir até Jesus e, diante da presença material daquele mestre de luz, expor as nossas dificuldades e colher a esperança, o consolo que todos nós necessitamos. Naquela época, isso ocorria. E todos aqueles que cercavam Jesus, todos aqueles que conviviam com Jesus, sentiam isso. E tinham uma tremenda segurança na presença material, física, do Mestre Jesus. Porém, com as palavras de Jesus, com o comportamento de Jesus, com tudo aquilo que Jesus veio pregar em nome do amor, da caridade e da bondade, isso mexeu com o Império Romano. Porque o Império Romano, ele se impunha pela força, a força da espada, a força do chicote, a força da cadeia. E Jesus cresceu estupidamente naquela relação através da palavra, do amor, do exemplo. Isso começou a contaminar e a incomodar o Império Romano, a ponto de ficarem de olho nesse Messias. Vamos ficar de olho nesse Messias porque ele talvez queira tomar o poder do Império Romano. E Jesus não veio para isso. Ele nos disse que o reino dele nem é desse mundo. Ele disse isso claro, lógico, para todos aqueles que o seguiam. Mas a condição política de Jesus, que era um ser absolutamente apolítico, incomodava demais, a ponto da própria Maria, mãe de Jesus, se preocupar com o destino do filho, porque ela sabia, entendia que ele estava mexendo profundamente com o orgulho e a vaidade de todo o Império Romano. Os apóstolos, aqueles que o seguiam, ficaram preocupados também. Aí, numa reunião, no final de tarde, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram o seguinte: Mestre, o que será de nós quando não mais estiverdes entre nós? Ou seja, eles falaram para Jesus o seguinte: Jesus, o que vai acontecer quando partires dessa para uma melhor? O que será de nós quando partires e nós ficarmos aqui sozinhos? Assim? Aí Jesus se dirigiu a todos eles e falou o seguinte: olha, se me amares e se respeitares os meus ensinamentos, eu rogarei ao meu Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, um Espírito de verdade, que já existe entre vós, porém não os vês porque não os entende. Mas eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará esse Consolador, que permanecerá entre vós eternamente, vos fará lembrar de tudo que tenho dito e falará em meu nome. Quando Jesus disse isso, que é uma passagem clássica do Evangelho, ele nada mais estava fazendo
do que prometendo o Consolador para o futuro daqueles que o cercavam e para toda a humanidade. É a passagem do Consolador prometido, que nada mais é, 2000 anos depois, da nossa doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, 2000 anos da encarnação de Jesus, vem ao encontro de todas as nossas mais frágeis necessidades. A doutrina dos Espíritos é a resposta para as nossas dores, é o consolo das nossas chagas. A doutrina dos Espíritos, ela é sustentada em alguns pilares básicos doutrinários, e que tais pilares estão baseados em ensinamentos de Jesus, em exemplos do Mestre Jesus, daquela época e anteriores a ele. Então, se nós pegarmos a doutrina dos Espíritos hoje, nós vamos ver que a doutrina dos Espíritos, de uma maneira muito ampla e geral, por favor, ela nos fala em pluralidade das existências, anterioridade do Espírito ao corpo, eternidade, vida eterna dos Espíritos, prática da caridade, livre arbítrio de nossas intenções, ação e reação mediante o nosso comportamento. Ou seja, a doutrina espiritual nos traz exemplos, mensagens e dicas de comportamento atual para a recompensa futura, tal como Jesus fez no Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que uma promessa para o futuro, dependendo do meu comportamento atual. Bem-aventurados os humildes, porque verão o reino de Deus. Então, o meu comportamento humilde de hoje me traz um prêmio, que é ver o reino de Deus no futuro. Muito bom. Codificada a doutrina dos Espíritos, Kardec bateu e insistiu na tecla dos chamados dogmas espirituais. Entre eles, o que mais Kardec insistiu foi na prática da caridade, nas leis morais e na reencarnação. Porque ainda, na época da codificação, muito se opunham à ideia da reencarnação. Mesmo porque a religião tradicional, o catolicismo, ele não aceita ou não aceitava a reencarnação. A Igreja Católica nos fala da ressurreição, acredita no renascimento, porém não na reencarnação. Mas isso é por pouco tempo, até o Papa Francisco impor as suas ideias. Porque a religião católica, ela é oficial no Brasil, a religião católica é oficial. A maioria de nós, se não todos nós, somos oriundos da religião católica. Porém, temos as dúvidas e as não respostas às nossas questões. A Igreja Católica defende a ressurreição, porém não a reencarnação. E nós sabemos que aquilo que não puder ser comprovado cientificamente, nós precisamos ir com cautela. A ciência comprova a reencarnação, porém não a ressurreição. Mas isso está com os dias contados. Os dias contados por dois simples motivos. Primeiro, quando Chico perguntou para Emmanuel o seguinte: Emmanuel, o Espiritismo é a religião do futuro? E Emmanuel, com toda aquela simpatia, aquele bom humor que ele tinha, falou o seguinte: claro que não, né, Chico? O que é isso, Chico? O futuro das religiões, que é o Espiritismo. Então Emmanuel, há mais ou menos uns 40 e poucos anos, já nos deu a ideia, já nos deu a dica de que o futuro da religião, das religiões, seria o ponto de convergência da onde se encontra o Espiritismo. Tais as suas recompensas, tais os seus ensinamentos e tal a sua comprovação científica. Um outro ponto que muito nos deixa feliz em relação à convergência das religiões é que a Igreja Católica, a religião oficial do planeta, que tem o maior número de seguidores, a Igreja Católica hoje, ela é comandada pelo Papa Francisco. E o Papa Francisco, preste atenção,
é espírita. Já perceberam? O Papa Francisco, ele tem um comportamento de espírita. Ele é quase perfeito. Ele é humilde, ele cozinha, ele anda a pé, ele lava a roupa, ele fala do amor, fala da caridade, defende os pobres, reza, ora a Deus junto com outras religiões, já falou em reencarnação. O Papa Francisco já aceita a reencarnação. Então, ele é um Papa espírita. Está certo que é argentino, mas ninguém é perfeito. Está passando por uma aprovação. Mas ele é um Papa espírita. Isso nos traz a segurança de que a convergência das religiões estão indo para um ponto comum. Um ponto que vem consolar todos os nossos anseios e amenizar todas as nossas dores. Quando nós falamos em reencarnação, muitas pessoas falam assim: reencarnação, isso aí é coisa que esses espíritas inventaram, isso aí é coisa de Kardec, é coisa do kardecismo. Primeiro que kardecismo não existe. Kardecismo não existe. Kardecismo não existe porque a religião espírita, a doutrina espírita, não é ideia de Kardec. Nós não podemos colocar na doutrina espírita o nome de um ser, de um homem. Por quê? Porque as ideias que estão lá no Evangelho não são ideias dele. São ideias, são mensagens trazidas pela espiritualidade. É totalmente diferente de você falar budismo, luteranismo, outras religiões que uma pessoa cria dogmas e coloca o seu ponto de vista. A doutrina dos espíritos não é ideia de Kardec. Ele codificou a doutrina. Então não é kardecismo, é espírita. E por que a gente fala kardecismo? Porque antigamente a gente falava que espírita era perseguido, que tinha um preconceito de espírita. Numa festa, se você falasse para alguém, essa alguém falava: qual é uma religião? Se você falasse espírita, você estava frito. O garçom não passava mais com a bandeja perto de você. Espírita, o pessoal punha um pé atrás e falava: é mesa branca, fala com morto, coisa da... O pessoal tinha muito preconceito de espírita. Porém, algumas pessoas que já seguiam essa doutrina não abriam mão das suas convicções e falavam: eu sou kardecista. E está errado. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Hoje, com esse monte de mídia, com essas novelas, Além do Tempo, vocês estão sabendo que coisa linda. Além do Tempo, ela toda essa história, hoje é chique, é moda falar que é espírita. Então, quando alguém pergunta, a gente enche o peito e fala: eu sou espírita. Por quê? Porque seguimos uma doutrina que, independente dos seus dogmas, ela nos consola. Então, eu sou espírita, eu não sou protestante, não sou budista, não sou evangélico, porém respeitamos todas as outras religiões. Qual é a melhor religião do mundo? Qual é a religião mais perfeita que existe? É a minha. Por quê? Porque ela responde às minhas questões, ela me consola, ela me dá paz de espírito. Eu me sinto bem na prática dos ensinamentos doutrinários daquilo que eu me proponho a seguir. Então, se uma determinada religião me consola, me satisfaz, eu sigo aqueles preceitos. Se o budismo me satisfaz, siga os seus preceitos. A Igreja Católica continue sendo católica, desde que haja em nome de Deus e haja para Deus, porque a tendência é converger todas para o mesmo ponto, que é Deus. Então não existe uma religião melhor que a outra. Se uma fosse superior às demais, ela seria a única. E isso não é verdade. Mas voltando à reencarnação, que algumas pessoas falam que é coisa dos espíritos, reencarnação não é ideia de espírito. Reencarnação não é da doutrina dos espíritos. Já se falava em reencarnação na Bíblia muito antes do evento de Jesus. Muito antes, os profetas já falavam na possibilidade da existência de vida após a morte e de volta dos espíritos após a morte. Os gregos
gregos, eles têm um código de conduta que se chama Ada. Nesse Ada tem um capítulo que fala exatamente o seguinte: aqueles que vivem entre vós e partir por força da morte, vos encontrará em outra oportunidade. Isso nada mais é que a reencarnação. O profeta Isaías deixou escrito que todos aqueles que amamos em vida voltarão e tornaremos a nos amar em novas vidas. É a reencarnação, muito antes do advento de Jesus, muito antes do advento da doutrina dos Espíritos. Na época de Jesus, Jesus foi claro, foi lógico em nos dar as diretrizes da reencarnação. No diálogo com Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos o seguinte: nenhum homem entra no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos olhou para Jesus e falou assim: como que um homem vai nascer de novo? Como que um homem desse tamanho vai entrar no ventre da mãe e renascer? Nicodemos achou que Jesus estava doidão. E Jesus falou: se vós és o Senhor, nada sabes sobre a palavra. Em verdade vos digo que só entrará no reino de Deus aquele que nascer de novo. E estava dito a reencarnação, dita por Jesus. Numa outra passagem, Jesus nos conta, nos fala abertamente que João Batista nada mais é que a reencarnação de Elias. E ele nos prova, fala aos seus discípulos, que aquele a quem chamava João veio com a vestimenta de João, porém o espírito de Elias. Jesus nos diz também sobre o perdão, quando interpela Pedro acerca de quantas vezes deveria perdoar. Jesus nos dá uma dica muito importante. E ele fala o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ame os vossos inimigos e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda caminhas com ele nesta jornada encarnatória. E por que Jesus fala isso? Porque as nossas pendências, as nossas dificuldades não resolvidas na oportunidade encarnatória em que estamos, voltarão como karmas, como provas, como expiações, a serem sanadas em novas oportunidades. Com o advento da codificação da doutrina dos Espíritas, no desencarne de Kardec, durante o seu sepultamento, vários discursos elogiaram a postura daquele professor universitário cético, lógico, cientista, aceitando e trabalhando a doutrina espiritual, trazendo à humanidade a notícia, não a ideia, a notícia da reencarnação e da pluralidade das existências. Isso Kardec estudava e batia profundamente nesse ponto. E por que isso? Porque como professor universitário, Kardec era absolutamente lógico, cético. Kardec naquela época queria ver para crer. Hoje, o nosso comportamento espírita nos ensina que nós devemos crer para ver. É diferente. Mas Kardec bateu na tecla da reencarnação e teve inúmeras provas acerca da reencarnação. A ponto que, se você for para Paris visitar o túmulo de Kardec, você vai ver que na lápide tem uma frase que fala o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sem cessar, tal é a lei. Kardec, que codificou toda uma doutrina, coloca na sua lápide uma menção, uma homenagem, um tributo à reencarnação. Esse mesmo Kardec nos diz o seguinte, que o Espiritismo, ele não é só religião, porque não fala só em Deus. O Espiritismo não é só filosofia,
porque responde às nossas mais fãs perguntas, dúvidas, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. O Espiritismo é também ciência, porque não se pode dissociar religião, filosofia de ciência. A doutrina dos espíritos está baseada em informações científicas. Então, tudo aquilo que for dito em nome do Espiritismo, tudo aquilo que for dito em nome da ciência espiritual, se não puder ser comprovado cientificamente, coloque o pé atrás. Não aceite, porque é preferível você rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Então a doutrina dos espíritos nos diz que, por sendo filosofia, religião e ciência, os eventos devem ser comprovados por todos os pontos de vista. Ora, hoje nós não discutimos mais reencarnação. Hoje nós não questionamos o poder da reencarnação, a dádiva reencarnatória. Hoje existe a comprovação científica da reencarnação. O professor dos Estados Unidos, da Carolina do Sul, Ian Stevenson, é um neurobiologista não espírita, e ele estuda comportamento atual baseado em experiências passadas. Então ele tem 3.000 casos catalogados e estudados, onde pelo comportamento, por ideias, por exemplos, por falas, por lembranças, as pessoas comprovam que aprenderam aquilo, que sabem daquilo, não por conta dessa jornada encarnatória, mas de jornadas anteriores. O professor Ian Stevenson estuda pacientes de UTI, aqueles que passaram por um EQM. EQM é o que a gente chama de experiência de quase morte. Experiência de quase morte é assim: sempre tem um problema qualquer de saúde, aí São Pedro, como dizem, pega a tua ficha e fala, não, esse vai depois, e volta lá. Então você passa por uma experiência de quase morte. São os comas profundos, são as doenças prolongadas, intubação de UTI prolongada, as coisas todas, em que a pessoa fica muito tempo fora do ar e depois volta. Ou aqueles que quase morreram afogados, onde é a maior incidência da experiência dele. Aqueles que quase morrem afogados, você tira da água, faz as manobras de ressuscitação, a pessoa acorda e fala, meu Deus, onde você estava? Aí começa a contar as histórias que são as experiências de quase morte. Baseado nisso, o professor Ian Stevenson, ele comprova cientificamente a existência e o pilar de sustentação da doutrina deles, que é a reencarnação. Do ponto de vista moral, se nós encararmos que a vida é única, que nós só temos uma chance nessa vida, que nós vamos ter uma única encarnação, como que nós vamos explicar moralmente aquelas pessoas que são extremamente boas e aquelas pessoas que não são tão boas? Aqueles que têm muitas dificuldades durante uma encarnação e aqueles que têm os maiores prazeres encarnatórios terrestres. Como nós vamos explicar a perfeição de um corpo material, a faculdade intelectual elevada, em oposição a uma debilidade de um corpo físico, a uma debilidade moral e intelectual? Como nós vamos explicar as diferenças entre os seres? Porque haveria então um privilegiado e o outro sacrificado. Aqueles que são absolutamente perfeitos, felizes em uma encarnação, o fariam ao lado de pessoas debilitadas, tristes, sofredoras. Então, uma única encarnação para experiências de vida totalmente diferentes. Isso moralmente e filosoficamente é inaceitável, é inconcebível do ponto de vista moral e filosófico. Porque se somos todos filhos de Deus, por que Deus, que é justo, bom e soberano, daria a um filho tudo e a outro quase nada? Deus não seria justo.
Se existem essas diferenças e Deus é justo, essas diferenças devem e têm recompensa. Só se explicam pelo fenômeno da reencarnação. Como nós podemos aceitar que na história contemporânea encarnaram pessoas como Hitler e Idi Amin, junto ao lado de Madre Teresa, Chico Xavier? Não existiria lógica de vida se seres absolutamente opostos tivessem uma única chance de vida. E esses seres absolutamente elevados fossem para o céu. E esses absolutamente inferiores fossem as chamas, arder nas chamas do inferno. Esses que arderiam na chama do inferno, eles ficariam lá eternamente, se não tivessem oportunidades de regeneração. E ninguém está condenado à pena eterna, porque Deus é bom, Deus é justo. Então jamais condenaria um filho a uma pena eterna. As oportunidades são dadas a todos, em momentos diferentes da nossa evolução. Se pegarmos Jesus, o maior exemplo, o espírito mais elevado que já encarnou entre nós, nós temos Jesus como o auge de uma evolução espiritual. Uma evolução espiritual, um patamar espiritual que cabe na nossa atual capacidade de entendimento. Mas quando nós vemos Jesus nessa evolução espiritual, o tamanho ensinamento, o espírito mais evoluído que encarnou na Terra, nós esquecemos que todos nós somos filhos de Deus. Nós esquecemos que nós somos criados simples e ignorantes, e que ao longo de todas as oportunidades encarnatórias, nós evoluímos para lapidar o nosso caráter, a nossa ética, a nossa moral. Se Jesus é nosso irmão, ele também foi criado simples e ignorante. E Jesus também passou por todas essas experiências encarnatórias até chegar onde chegou. Então, se Jesus passou por isso e foi criado simples e ignorante, quando ele estava em evolução espiritual, quem foi o mentor de Jesus? Quem deu exemplo para o Mestre Jesus? Quem foi o Cristo de Jesus? A nossa capacidade de entendimento atual não nos permite retroceder para o além atrás. Tão longa é a jornada espiritual, a criação do Pai. E no futuro, um espírito de luz, um espírito divino, Jesus, que encarna entre nós e nos diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ora, quem fala ninguém vem, está onde? Está lá. Então, será que lá é o final da minha jornada encarnatória? Será que lá é o final da minha evolução espiritual? Atingir o planeta divino? E aí? Acabou? E o que aconteceu com Jesus há muitos e muitos anos? Jesus atingiu um patamar espiritual extremamente elevado há bilhões de anos. Veio e encarnou entre nós com uma missão. A encarnação de Jesus é uma reencarnação missionária, uma reencarnação de paixão. Por isso que eu não gosto quando as pessoas dizem o seguinte: ai meu Deus, vamos agradecer a Jesus o sacrifício que fez para reencarnar entre nós. Alguém aqui acha que Jesus fez sacrifício? Jesus não fez sacrifício nenhum. Jesus reencarnou por amor. A nossa interpretação desse comportamento nos leva a dizer: nossa, que sacrifício que esse homem fez. Não fez sacrifício nenhum. Fez por amor a cada um de nós, amor à humanidade. E Jesus vem e diz o seguinte: olha, eu já passei por isso que vocês estão passando. Eu já estive nessa situação. Diante disso, sigam o meu exemplo. Eu já passei por isso, como nos faz o nosso irmão mais velho.
como nos faz um primo mais velho, um amigo mais velho. Alguém que tem mais experiência ajuda o que tem menos experiência. Quem pode mais, socorre quem pode menos. Jesus é essa figura de luz que, através da pluralidade das existências, chegou onde chegou. E foi enviado por Deus para dar o seu exemplo de vida. O que, com certeza, ocorrerá com todos nós daqui a alguns milhares de anos. Com certeza. Vamos evoluir, atingir um patamar e vamos continuar trabalhando por toda a humanidade e todo o universo. Mas como é que você sabe disso? Jesus falou: podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Sois Deus, só não sabeis. Então nós temos que entender que, através da existência, através da reencarnação, nós vamos lapidando os nossos valores. Nós vamos tendo as oportunidades de trabalhar sentimentos. Nós vamos ter condições de controlar as tendências e lapidar bons valores. Ou seja, cada um de nós deve aproveitar ao máximo essa encarnação e pegar tudo aquilo que tem de ruim e controlar. Tentar controlar. E tudo aquilo que tem de bom, melhorar. Melhorar cada vez mais. Aquele que conseguir sair desta jornada encarnatória melhor do que quando chegou, já aproveitou a reencarnação. A boa notícia é que todos nós vamos conseguir. Todos nós evoluiremos. A má notícia é que, para controlar a má tendência, nós vamos encontrar um inimigo muito forte dentro de nós. Nós vamos lutar contra um monstro, que são os nossos próprios valores arcaicos das nossas existências anteriores. Nós vamos ter que lutar contra o orgulho, contra a incredulidade, contra a intolerância, contra a falta de fé, contra a falta de amor, com a incapacidade de perdoar. Então nós vamos ter que lutar contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, na nossa zona de conforto. Vamos ter que levantar, sair da cadeira e lutar, trabalhar para crescer, tal como fez Jesus. E por que nós devemos fazer isso? Porque todos nós temos tendência a Cristo. Porém, não existe cristificação sem crucificação. E a nossa crucificação é lutarmos contra as nossas más tendências, com o exemplo de Jesus. Se não for nessa encarnação, será em outra. Se não for na outra, será na próxima. Porque são as oportunidades benditas que Deus nos oferece para que nós possamos chegar junto a Jesus, naquele patamar que Ele nos demonstra. E chegaremos porque, se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos de Jesus. E Jesus, sendo nosso irmão, Jesus sendo filho de um Pai justo, bom, soberano, Jesus não é o filho predileto do Pai. Jesus não é o filho predileto de Deus. O filho predileto de Deus somos todos nós. Porque se Deus é Pai de todos, Ele seria injusto se amasse um filho mais que o outro. Então todos nós somos filhos prediletos de Deus. Só precisamos nos esforçar para atingir a confiança desse Pai de amor. Acreditar na justiça divina, acreditar na bondade e agradecer a oportunidade que temos em ter Jesus como modelo e guia. Devemos sim caminhar por essa e por todas as próximas jornadas encarnatórias, sempre com aqueles 5 olhares que eu sempre falo para todos nós. Olhe sempre para trás com gratidão. Olhe para dentro com constricção. Olhe para o alto com louvor. Olhe ao redor com misericórdia. E olhe para frente com fé e esperança. Que assim seja. Um bom tratamento a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus continue
sobre cada um de nós. Obrigado.